Então, boa tarde a todos. Esse é mais um evento da Semana do Brasil no Algarve, Semana do Brasil 2017. A última mesa redonda da semana. Vamos ter daqui a pouco, às 18h30, na Universidade do Algarve, no grande auditório, nós vamos ter um recital poético-musical. Todos estão convidados. Mas, em termos de mesa redonda, essa é a última. Essa mesa, ela vai transcorrer de uma maneira, embora a mesa seja quadradinha, pequena, ela vai transcorrer de uma maneira absolutamente informal. Nós vamos tentar discutir um pouco as questões que envolvem o mito, a psicologia e a literatura. Convidamos para essa conversa, começo pelas mulheres, a professora Adriana Nogueira, que tem sido, enfim, nossa colaboradora, nossa parceira desde o primeiro momento, que tem todo um trabalho relacionado às humanidades, principalmente às línguas clássicas, na Universidade do Algarve. Convidamos também o nosso amigo psicólogo Rui Monteiro, que tem uma atividade clínica intensa na região, normalmente na região de Olhão, onde ele está radicado, mas que também tem um envolvimento muito grande com a literatura, né? Porque a ideia, aqui a gente já vai falar daqui a pouquinho, é fazer pontes. Convidamos também o professor Joaquim José Dias Marques, ou é o contrário? É o contrário. Aqui nós temos o Tiradentes, que também então isso cria problemas. Tá certo. Isso é uma boa ideia. E que veio aqui colaborar conosco nessa mesa, trazendo o seu aporte enriquecedor para o nosso debate. Então agradeço a presença de todos. Gostaria de agradecer aos que estão aqui, nas pessoas do embaixador Igor Kipp, nosso cônsul-geral, e do embaixador Lauro Moreira, que veio de Lisboa para participar numa atividade ontem e gentilmente ficou aqui para nos assistir. Aproveito para cumprimentar também, registrar a presença dos nossos amigos de Andalucia, os poetas espanhóis Carmen Vargas, Joaquim Gonçalves, José Sarria veio de Málaga, Joaquim e Carmen vieram da região de Sevilha, que vão participar, que já participaram, mas Sarria não, vão participar logo mais do nosso recital poético musical. Então, dito isso, vamos começar, né? Eu vou levantar rapidamente algumas questões, já que essa é a função do moderador, e aí, quem sabe, de uma forma ou de outra, isso possa ser utilizado para que aprofundemos o assunto. Antes disso, uma última observação. Vamos tentar terminar hoje, às 16h30, 16h45, porque como temos um evento mais tarde, a Adriana também tem um evento na FNAC, então nós vamos terminar um pouquinho antes do que seria o previsto pelo cartaz, 5 horas, para que todos tranquilamente possam seguir. Quando eu pensei nessa mesa redonda, nesse bate-papo, eu pensei evidentemente com viés todo pessoal, porque mito, psicologia e literatura são 3 temas que me ocuparam a vida inteira e que seguramente ocuparão até a minha morte. Eu espero que esteja um pouco distante. E pensando no que podíamos dizer, tanta coisa, né? O Fernando Pessoa dizia: o mito é o nada que é tudo, né? Uma frase muito iluminadora em relação a essa imbricação. Pensando nisso e pensando muito na possibilidade de fazermos pontes, porque é sempre isso que eu procuro estimular, procuro eu mesmo fazer, mas procuro que os outros façam, que nós consigamos sair dos limites disciplinares de cada um e fazer um aceno, um passo para a disciplina do outro, né? Então, eu estava pensando, e aí me lembrei de uma discussão que foi motivo de discussão apaixonada, né, entre os monges cristãos gregos, principalmente ali na região de Meteora e adjacências, que discutiam justamente o que passava pela cabeça do anjo Gabriel quando ele recebeu a missão
de anunciar à Virgem Maria que Jesus ia nascer, e mais do que isso, que ela já estava grávida. Né? Então esse é uma passagem importante dentro do cristianismo, e eles elucubraram muito a respeito disso. Né? Como ele ia fazer esse anúncio? Né? Ele ia fazer esse anúncio aparecendo em toda a sua majestade, a teofania que os antigos todos temiam, né? Diziam os antigos que a luz de Apolo era devastadora, cegava a todos. Né? Ele ia aparecer como um simples rapaz, e aí ele corria o risco de não ter crédito de ninguém, de ela mesma não acreditar nas palavras dele. E é um pouco a situação que eu acho que nós nos colocamos quando estamos frente a essas três grandes áreas da cultura, enfim, e da nossa própria essência, que são o mito, a literatura e a arte. Uma primeira questão que eu gostaria de colocar é que existe, não diria nem uma crença, mas quase que uma concordância, um assentimento de que o mito nasceria espontaneamente. O mito nasceria, ele pode nascer do inconsciente das pessoas, segundo, por exemplo, a questão indiana, ele poderia nascer do povo, né, segundo os folcloristas alemães, principalmente, enfatizaram muito essa ideia. Né? Mas será que isso é verdade? Será que o mito nasce assim espontaneamente, seja das profundezas desse espírito coletivo, seja do povo? Ou será que de alguma forma ele nasceu na cabeça de alguém e essa história acaba sendo inoculada e passada e amplificada? Né? Porque nós sabemos muito bem ao longo da história da literatura, por exemplo, como os próprios escritores se apropriaram de mitos pré-existentes. Né? Enfim, inúmeros, mas a gente pode citar, por exemplo, o Goethe se apropriando da história do Fausto. Né? Enfim, mas como seria a gênese do mito? Né? E o que é a psicologia? O que é a história da literatura poderia nos aportar para iluminar essa questão acerca da gênese e da influência do mito sobre a literatura, mas o vice-versa também, a influência da literatura sobre o mito. Se a gente pensar, por exemplo, no vídeo, né? em toda a roupagem que o vídeo deu a uma série de mitos que ele acabou recolhendo, até que ponto, né, esses mitos dependem muito mais de um vídeo do que, enfim, daquele brotar espontâneo que lhe pré-existiu. Né? Essa é a primeira questão que eu gostaria de, enfim, pensando assim, pensando alto. A outra coisa que me parece interessante é que já se falou que essa nossa época é uma época sem Deus. Né? É uma época onde Deus está morto. Né? E nós sabemos muito bem que somos seres semióticos, que somos seres que precisam de sentido para viver. Né? Mais do que qualquer outra coisa, sem sentido nós não vivemos. Tem até uma história muito interessante de um autor que defendeu a vida inteira isso, essa questão do sentido, e um dia ele se suicidou. Né? E aí o seu biógrafo diz, é porque ele tinha perdido o sentido da sua vida. Né? Então, uma grande função do mito, se é que a gente pode dizer assim, é fornecer esse arcabouço de sentido. Isso era muito mais presente nas sociedades, talvez antigas, e menos na nossa. E eu pergunto, quais são os grandes mitos contemporâneos? Será que a literatura hoje proporciona essa criação de novos mitos? Ou o cinema, eu não sei, né? Quer dizer, de que modo essa produção de grandes mitos contemporâneos pode ajudar a recuperar justamente isso que se diz que perdeu o sentido da vida, né? O sentido da contemplação. Será que nós estamos tão esfacelados enquanto culturas, civilizações, que seja impossível lograrmos o aparecimento de um mito que pudesse nos unificar a todos, que nos desse um sentido de uma humanidade que se vai perdendo? Enfim, essa é uma outra questão. Um outro problema que me parece interessante é o que fala justamente aí, talvez o Rui pudesse nos ajudar também a iluminar, né? A questão dos mitos pessoais, né? Daquelas histórias que são importantes para cada um de nós, que ou nós lemos ou nós ouvimos dizer, mas que muito frequentemente nós sonhamos. Né? E aí eu remeto justamente a toda
tanto a literatura especializada quanto a literatura não especializada, a literatura como literatura, que fala justamente dos sonhos, que fala das revelações, né? E que isso foi tão aproveitado em muitas obras literárias importantes como tecido mesmo, né, dessas obras, como tecido mesmo desses romances. Então, o sonho. Né? O sonho. E, finalmente, né, dentro dessas questões que não são quesitos, não são obrigatórias, são simplesmente uma terra-pensée, né, imaginar qual dos autores, né, que nós temos, por exemplo, no âmbito da literatura brasileira, da literatura portuguesa, né, que mais se valeram dessa questão do mito. Algum autor especificamente, onde ontem falávamos de Machado de Assis, e é incontornável que nós nos lembremos do famoso sonho, né, que nós temos em Memórias Póstumas de Brás Cubas, né, onde o Brás Cubas ele tem um sonho lá nos estertores dele, e esse sonho o leva aos inícios do mundo, no fundo, aos inícios de tudo, né? Aliás, esse sonho, esse trechinho do texto está reproduzido ali fora na exposição que nós estamos fazendo do Machado e de outros autores brasileiros. Então, que autores luso-brasileiros, né, teriam na sua obra essa influência da mitologia e da psicologia? Isso é só um start, um início, né? E a partir daí a gente vai, né? Então eu vou passar a palavra à Adriana e por aí seguimos. Muito boa tarde a todos. Quero cumprimentar o Sr. Cônsul-Geral do Brasil em Faro, embaixador Kidman, com a sua presença, a Sra. Embaixadora Laura Moreira, que também muito prazer em voltar a vê-lo. Cumprimento todos os presentes, os meus alunos, colegas e a mesa, obviamente aqui moderada pelo Vice-Cônsul Cláudio Guimarães, e tenho aqui ao meu lado, não foi nepotismo, o meu marido, o Rui Monteiro, e o meu digníssimo colega Jorge Dias Marques, que é muito preso. E agora vou pedir que me tragam um colchão, arranjem uma cama, e eu vou ficar cá a falar uma série de horas, porque as perguntas que o Cláudio fez são vários dias, não sei se quem é que vai fazer um cateringzinho aqui para os nossos jantar, porque acho que vai ser difícil irmos embora. Bom, mas dado que nós temos um tempo limitado, eu garanto que o Cláudio não me telefonou a dizer assim: Adriana, eu vou dizer estas coisas, traz umas respostas. Não foi isso, não foi, mas obviamente eu penso que todos nós que pensámos antes de vir e trouxemos algumas coisas, podemos responder a algumas das provocações que aqui nos foram feitas. Eu só tenho pena de não ter o cinto de luz ao microfone, porque eu queria mexer em papéis e não consigo estar com o microfone ao mesmo tempo que estou... Rui, segura. Para isso está o Rui. Muito obrigada, Rui. Depois eu faço, quando for a tua vez, eu também faço isso. Bom, então o que é que nós aqui podemos, de tudo aquilo que o Cláudio nos perguntou, destes desafios que nos fez, as respostas podem ser curtas, eu também então faço em 5 minutos, ou podem ser de facto mais longas, de uma maneira mais sucinta. Depois eu penso que a ideia será nós conversarmos, não é, Cláudia? Depois temos assim, fala um, fala o outro, não falarei o tempo todo, de seguida. A questão do aparecimento dos mitos, eu não fiz a relação, não tinha pensado trazer a relação com a religião, porque o tema era mitologia, psicologia e literatura. E, portanto, tentei fazer uma ligação da mitologia à literatura. Não tanto passando pela psicologia, mas também tocando vagamente na psicologia. Os mitólogos, digamos assim, que tens ao longo dos anos estudado os mitos. Você falou embaixador e nós não. Isto é preciso estudos. Desde a antiguidade que a própria questão dos mitos era colocada. Há inclusive um livro que eu até trouxe aqui, do Paulo Vane, chamado Acreditar os Gregos nos seus mitos. Portanto, esta é também uma questão que também se colocava. A questão da palavra mito, vamos logo à própria palavra. Mito pode ser traduzido como história, pode ser traduzido como palavra, pode ser traduzido como lenda, e nós ainda hoje usamos mito também nesses sentidos. Aliás, a palavra mesmo na antiguidade começou a querer dizer história não verdadeira.
também por outros autores queria dizer história verdadeira. Não sei se estão a ver o alcance da coisa. Portanto, se nós vamos procurar uma definição, nós vamos encontrar é isto. Eu até tinha feito assim uma listazinha de coisas que fui encontrando e tinha posto assim, o mito pode ter ou não ter um caráter simbólico, pode ter ou não ter um caráter teológico, pode ou não explicar, pode ou não dar uma resposta teológica. Portanto, o mito pode ou não todas estas coisas, precisamente porque a palavra era usada como palavra verdadeira ou como palavra falsa, como história verdadeira ou como história falsa. Isto já, mesmo pelos autores da Antiguidade, Demóstenes, por exemplo, usa no sentido de dizer mentiras. Legein mythoi, dizer mentiras. Outros usavam como dizer verdades, contar histórias que tinham acontecido. Diodoro, por exemplo, diz que Platão é um mitologos, um contador de histórias, um contador de lendas. E às vezes nós também temos que ter cuidado nas traduções a que temos acesso. Eu fui verificar, por exemplo, uma tradução de Aristóteles, que diz, por exemplo, que as pessoas podiam servir de histórias tradicionais sobre os deuses. Eu fui ver ao grego onde lá a palavra história. Tá? As tradicionais sobre os deuses. As coisas, pode ser as coisas, pode ser as lendas, pode ser os mitos. Portanto, nós na própria tradução também interpretamos essas ausências e depois dizemos que se fala em histórias e às vezes não se está a falar nisso. Quando Platão fala na República, na tradução da Rocha Pereira, que é a tradução mais, digamos, conhecida e mais conceituada, há uma parte que eu acho bastante interessante em que ele critica os poetas. E critica os poetas precisamente porque eles usam estas mythoi. E a Rocha Pereira traduz por fábulas. Diz ele, Platão, traduzido por Rocha Pereira, devemos começar a privilegiar os autores de fábulas, isto é, de mythoi, e selecionar as que forem boas e prescrever as más. Das que agora se contam, a maioria deve rejeitar-se. As que nos contaram Hesíodo e Homero, esses dois e os restantes poetas, efetivamente são esses que fizeram para os homens essas fábulas falsas que contaram e continuam a contar. Portanto, o que Platão na República diz é que se queremos ter uma cidade ideal, não devemos ter poetas que contêm mitos, histórias mentirosas, porque isso não é bom para a mente das crianças. Não devemos dizer às crianças que o filho matou o pai, que o pai matou o filho, porque se não queremos que elas reproduzam estas histórias, estes mitos, não os devemos contar. Portanto, temos de ter muito cuidado como queremos moldar as crianças. E, portanto, que isto são histórias para adultos, não são para ser contadas às crianças. Eu estou a olhar para o meu colega porque é um dos especialistas que nós temos em literatura oral e tradicional e que se passa pelos contos, e os contos que são contados às crianças têm todas essas vertentes dos pais que abandonam os filhos, que tentam matar, etc, etc. Tudo isto existia na mitologia. Mas a mitologia, que, enfim, tem muitas definições, mas uma das que eu gosto mais é a que o Carani refere, que é há um material mítico que vai andando e se vai moldando às várias épocas, portanto não é algo fixo. Aristóteles fala um bocadinho também que os poetas podem usar esse material e adaptar àquilo que querem dizer, sem perder o fundo, aquilo que depois, mais tarde, se vem a chamar precisamente o mitologema, ou uma outra palavra que também contribui, que é o mitema, que são as unidades mínimas de mito e que fazem reconhecer naquele mito os mitos. Nós vamos encontrar isto, por exemplo, se nós reduzirmos o mito a essa sua essência, ele está por todo lado. E se eu disser, quando digo mito, digo essa história, uma história que depois eu dou o caráter que eu quiser. Por exemplo, se eu disser que estou a falar, no outro dia ia dizer que eu me variar de exemplo, mas vou manter o mesmo exemplo. Uma virgem que teve um filho de um Deus, e esse filho é fundamental para a história da humanidade, eu, obviamente, que estou a falar de Rainha Sílvia, a vestal virgem, que teve do Deus Marte, Rómulo, aliás já teve dois filhos, teve os Rómulo e Remo, mas Rómulo que veio fundar a cidade de Roma, que deu origem, enfim, à nossa cultura, e hoje falamos português porque o latim existia lá. Portanto, eu falo de uma virgem que tem um filho de um Deus, e esse filho é fundamental para esta história da humanidade. E quem diz história da humanidade diz história
da época, como por exemplo, Alcmena era uma virgem, porque ela é casada com um anfitrião, mas não se tinha entregado ainda ao marido, e enquanto ele não ganhasse a guerra, e o deus Júpiter, na versão de Plauto, que é que nós temos, mas, portanto, Zeus transforma-se no marido, e portanto ela engravida do marido, e depois quando o marido chega, ela engravida também do verdadeiro marido. Então é um filho do Deus e um filho do marido que são irmãos gêmeos. Um é forte porque é filho do Deus, outro é fraco porque é filho do marido. Portanto, temos ao longo da história várias virgens a quem os deuses seduziram e tiveram filhos que foram importantes em determinadas zonas, em determinadas épocas, e eu penso que todos nós reconhecemos nisso várias histórias que nos são familiares. Portanto, a mitologia tem esta capacidade de poder ser adaptada, tanto do ponto de vista religioso, portanto, se quiser, pode ser. Na Antiguidade tinha-se perfeita noção de que aquilo eram histórias, como Platão diz, histórias muitas vezes mentirosas, e que a religião era outra coisa. Portanto, os deuses que são os mesmos, mas aquilo que se conta sobre eles não é aquilo que os homens seguem. Os homens seguem a religião. E para a religião havia as religiões mistéricas, as religiões, a deusa Deméter, das mais famosas, chamados mistérios de Eleusis, também os mistérios órficos e os mistérios dionisíacos. E, portanto, e é uma separação clara. Depois, muitas vezes se diz que foram os sacerdotes que inventaram um bocadinho esses mitos para justificar os rituais que se faziam. Rituais que tinham a ver com a morte e ressurreição, porque uma parte destes mitos tem a ver com morte e ressurreição, com o renascer depois da morte para uma felicidade que não se tinha nesta vida. Eu estou a falar de religião grega. E não sei se estão a pensar noutra, mas estou a falar na grega. E, portanto, os sacerdotes tinham esses rituais que muitas vezes os mitos os justificavam. Mas a maior parte das pessoas percebia que não era assim tão clara e que essa relação não seria assim tão direta. Estou a tentar, assim vagamente, responder um pouco ao que o Cláudio disse. Em relação à questão dos sonhos, o sonho, obviamente, é uma grande presença em toda a literatura grega. Independentemente de ser, quer dizer, é raro, os textos gregos em geral, tirando os filosóficos, mesmo os filosóficos têm mitos, não é? Recorrem a esse material, esse tal material que corria e que era de fácil acesso, por exemplo, para as metáforas. É mais fácil se eu usar esse material que já existe. Eu trouxe como exemplo, também não foi combinado, mas achei que sim, trouxe também um exemplo, um autor brasileiro, trouxe um mito, trouxe exemplos do mito de anfitrião, foi o que eu dei. E trago, desculpem ser uma versão copiada, Um Deus Dormiu Lá em Casa, de Guilherme Figueiredo, de 1973. É uma obra muito boa, é um grande texto de teatro. A Coleção de Dramaturgia Brasileira foi um aluno meu brasileiro que me conseguiu arranjar um sebo no Brasil, e eu agora fiz uma cópia para poder mexer. E esse é um dos textos mais versados em toda a literatura. O autor francês Jean Giraudoux, escreveu um livro que chamou Anfitrion 38, porque a seu conhecimento era a 38ª versão que eu conhecia de anfitrião. Nós temos, obviamente, o nosso Camões, com o Autos Anfitriões, temos o António Gera Silva, o judeu, também com o anfitrião, e temos uma versão interessantíssima de Augusto Abeleira, chamado Anfitrião outra vez. Depois eu irei falar um pouco mais deste mito, quando voltar à minha vez, mas são precisamente versões de um mito que foi cantado, foi versado, foi vertido por vários autores que obviamente os adaptam, isto é, pegam no material básico que é a mulher que tem, enfim, cujo marido é enganado por um deus, digamos assim, mas que depois tem muitas variantes, que depois eu poderei falar sobre isso. Sobre épocas sem Deus, e quais são os grandes mitos contemporâneos? Pois, mito contemporâneo, tínhamos que então voltar à definição de mito. Atrás, quando se fala da questão dos mitos nascerem espontâneos ou não, enfim, já falei um pouquinho disso, e o Cláudio referiu a questão do Ovídio. O Ovídio já faz parte daquilo que nós chamamos os mitos na literatura, portanto, já é uma assunção, já se assume que eles chamam até o paganismo literário, portanto, é que o mito é usado como tema da literatura, e o Ovídio serve também quase como catálogo desses mitos. Já na altura as pessoas precisavam de dicionários de mitologia, já dicionários de mitologia anteriores a Ovídio, e Ovídio
claro que é um poeta, aquilo é arte, aquilo é literatura, e é através dessas histórias que nós hoje, muitas vezes, ele é de facto uma das nossas maiores fontes. Hoje, as versões que nós temos e que nós usamos e que a pintura, por exemplo, usa, vai beber, muitas vezes, claramente, ao Ovídio. E o Ovídio é apenas uma das versões do mito. Não há um mito original, não há uma história que se conheça como aquela que deu origem. O que se sabe, há umas mais antigas que outras. Estou-me a lembrar, por exemplo, do mito da Europa. A Europa que é raptada por Zeus, transformada em touro, e o Ovídio diz um belo touro branco, e ela põe uma coroa de flores na cabeça. E as representações que nós temos é realmente um touro branco. Ele diz, e a mão direita segurava um dos chifres. Nós temos a mão direita a segurar a esquerda. E a roupa esvoaçava, e nós temos os desenhos com as roupas a esvoaçar. Não é? E ela olhava para as amigas que ficaram na praia, e desenham com as amigas na praia. Mas se pegarmos, por exemplo, no vaso grego, temos, por exemplo, o touro escuro. Temos o touro em castanho, onde podíamos ter o touro em branco, não é? O vaso permite isso, e a escolha foi de um touro escuro. Portanto, muitas vezes o que nós temos depois na representação é, de facto, o Ovídio, que é essa fonte. Mas é uma fonte porque foi uma fonte mais copiada e também mais de fácil acesso. Depois há as fontes ainda mais eruditas que o Ovídio, e poderá haver alguns autores, neste caso artistas, que o fizessem. Muitas vezes também se usam os mitos numa época cristã, e se vai buscar os mitos antigos, para mostrar virtudes, para mostrar defeitos, e não para contar necessariamente exatamente aquela história. A última pergunta sobre os grandes mitos contemporâneos e de épocas sem Deus. Já estas histórias todas que nós aqui temos, estas versões, são muito já de eu não acredito nos deuses. Aliás, é muito interessante que a escrava, na peça do Guilherme de Figueiredo, ela diz, a uma determinada altura, eu não sei se eu consigo para aqui também, ela diz que os deuses são um luxo de gente livre. Não é? Portanto, página 23, diz assim. Enganei-me no número da página que escrevi. É na 25. É 25. Ela diz que ela recusou entregar-se a Mercúrio. E tu recusaste o pedido de um Deus, diz Alcmenides, anfitrião, tu recusaste, mulher. Ela diz, recusei. E o anfitrião, e porquê? E porquê? Se é um Deus, pode-se saber? E ela diz, porquê? Porquê? Porque eu sou uma escrava, ouviram? É uma escrava, os deuses não adiantam nada. Os deuses são um luxo de gente livre. Me importa a mim querer em Júpiter, se quem manda em mim é anfitrião. Que adianta ele levar súplicas aos céus, se ele não me tira da condição de escrava? Em todo o mundo grego, desde o Ponto Euxina até Maináque, no fundo do mar interior, há milhares e milhares de escravos que rezam todos os dias a todos os deuses. Deuses em forma de gente, deuses em forma de bichos, deuses sem forma, deuses que são astros, pedras, plantas, espíritos e coisas. Que lhes adianta? Os escravos não têm deuses. Para mim, vocês, e aponta a anfitrião e sósia, não existem. Porque estão a dizer que são Júpiter e Mercúrio. E, portanto, há uma revolta muito grande. E esta é um bocadinho da resposta. Depois continuaremos toda esta primeira parte dos desafios do conto. Obrigada.